Questão 13. Uma reta real é uma representação do conjunto dos números reais, onde cada ponto da reta representa um número real, de modo que se o ponto x representa um número x, o ponto y representa o número y, a distância entre os pontos x e y é dada pela diferença positiva entre os números x e y, que é representada por x menos y, tá? Ou seja, módulo de x menos y. Considere uma reta real em que a distância entre os pontos que representam os números 0 e 1 é igual a 1 metro. E os pontos P e Q dessa reta representam as raízes da equação, uma equação de segundo grau, tá? Essa equação de segundo grau aqui. A distância em centímetros entre os pontos P e Q é um número, aí está aqui, maior que isso, menor que aquilo, entre isso ou entre aquilo. Então, deixa eu rabiscar agora aqui, tá? Uma reta, para vocês entenderem aqui o que o problema quis dizer com tudo isso aqui, que uma reta real é isso, que uma reta real é aquilo, tá? Então, tracei aqui uma reta, tá? Uma reta lá, tá? Com sentidinho lá para a direita, tá? Ele está querendo dizer aqui que vamos supor que aqui está o ponto x, tá? E aqui está o ponto y, tá? Tá querendo dizer que a distância entre esse ponto x e esse ponto y significa que é x menos y, porém o módulo desse resultado, ou seja, o resultado positivo. Porque não existe distância negativa, né? Vamos botar aí, se você medir aí a altura de uma pessoa, ela é, vamos botar aí, 1,5 metro. Ou seja, nunca mediu uma pessoa, ela tem menos 1,5 metro. Então é por isso que dimensão a gente só trabalha com o valor positivo, tá? Então esse valor aqui, ó, que estão querendo dizer aqui, ó, entre x e y, é representado pelo módulo de x menos o y. Até aí deu para entender o que eles estão querendo dizer aqui, não é? Então, agora, eu utilizando-se, tá, dessa mesma reta, vou botar aqui, deixa eu apagar aqui o x e o y, tá? Vamos falar um pouquinho de função quadrática, tá? Vamos pensar num... Deixa eu apagar aqui esse pontinho. Apagar esse também. Pronto. Função quadrática. Vamos imaginar que isso aqui seja um plano cartesiano, tá? E aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. O que é o resultado de uma equação do primeiro grau, tá? Vamos aqui supor, tá, que, na verdade, aqui eles já falaram que temos dois resultados aqui numa equação de segundo grau. Esses resultados significam que no gráfico aqui cartesiano são os pontos, vamos botar aqui uma parábola, tá? O gráfico da função quadrática é uma parábola, então eu vou fazer uma parábola aqui, tá? Uma parábola, tá? E o resultado dessa equação é os pontos onde corta aqui, onde intercepta aqui o eixo x, tá? Isso que significa o resultado de uma equação do segundo grau, tá bom? Por exemplo, se o resultado da equação for 1, é x1, 1, x2, 1, então significa que aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2, tudo bem? Sobre função é isso aí, tá? Que eu queria explicar. Agora, apagando isso aqui de novo, vamos voltar aqui. Continuando a questão, eles me informaram o seguinte, tá? Continuando a questão, eles me informaram o seguinte, tá? Considerando uma reta real em que a distância entre os pontos que representam o número 0 e 1 é igual a 1 metro, então o que está querendo dizer aqui, ó? Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Vamos botar aqui o ponto 0. Deixa eu fazer uma reta aqui.
Então, aqui, pronto. Eu fiz uma reta aqui, tá? O que o problema está querendo dizer? Ó? Que a distância entre 0 e 1 é igual a 1 metro, ou seja, significa que aqui tem 1 metro, daqui também vai ter 1 metro, tudo 1 metro agora, né? 1 metro, tudo 1 metro. Tudo bem? Isso que ele está querendo dizer. Os pontos P e Q dessa reta representam a equação, as raízes da equação do segundo grau. Então, pessoal, o resultado dessa equação, que a gente vai fazer aqui agora, ela vai interceptar em algum ponto aqui essa reta que a gente não sabe qual é. Então, vamos resolver logo essa equação aí, né? Equação do segundo grau. Desse modelo aqui, a gente vai resolver com Bhaskara, tá bom? E eu já gosto de começar resolvendo Bhaskara, eu já gosto, e é o ideal para você já se adaptar a procurar o valor de delta, começando por delta, onde delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o a e quem é o b, quem é o c? O a, o coeficiente a aqui, é o 6, o b é o 5 e o c é o 1. Agora é só a gente substituir aqui. Vai dar b ao quadrado, que é 5 ao quadrado, vou botar aqui, ó, 5 ao quadrado menos 4 vezes a é 6, né? 6 vezes 1. Então, que o c é 1, né? 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que é 25, tá? Vamos multiplicar aqui primeiro os números. 4 vezes 6, 24, vezes 1, 24. E menos, vezes mais vai dar menos, vezes mais vai dar menos. Então, menos 24. E 24, 25 menos 24, então significa que delta é igual a 1. Agora a gente vai transportar isso aqui para aquela formulazinha de Bhaskara conhecida nossa, que diz o seguinte, que x, tá, é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, tá? Tudo isso dividido, vou botar aqui, ó, dividido por 2 vezes a. Tudo bem? Essa daqui agora é a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Mas eu já fiz o valor de delta ali. Agora é só a gente substituir os valores, pessoal. Continuando, eu tenho que x é igual a mais... Opa! Vou botar aqui, ó. A menos b. B é quanto? É 5, né? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Delta é quanto? É 1. Raiz quadrada de 1. Tudo isso dividido por quem? Por 2 vezes a. Ou seja, 2 vezes a, que é 6. Tá bom? Continuando, eu tenho que x é igual a menos 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 é 1, né, pessoal? E tudo isso dividido por 12, né? 2 vezes 6 é 12. Agora aqui, pessoal, é onde acontece a magia, tá? Da equação do segundo grau. Eu tenho aqui mais e menos, ou seja, nesse caso aqui eu terei dois resultados. Então vou separar agora esses dois resultados. Vou vir para cá o x1, tá? Vou botar aqui o x1, que vai ser um ponto P, e depois vou botar até aqui, ó. Vou botar aqui, ó, P. Vou botar aqui o ponto P, que é o x1, tá? Que é igual a menos 5 mais 1 dividido por 12. E agora eu vou ter aqui o ponto Q, né? Ponto Q. Que eles falaram que é o ponto P e Q é o resultado dessa equação. Então, o que eu vou falar que é o x2, o segundo valor de x, é igual a menos 5, menos 1, tá bom? Menos 5, menos 1, dividido por 12. Pronto. Agora é só resolver isso aí, né? Menos 5 mais 1 é igual a menos 4.
Aqui é 12, né? Porque eu coloquei 2. Vamos lá. Menos 4 dividido por 12, tá? Eu simplifico, eu divido por 4 aqui e também tenho que dividir por 4 aqui. Então, vai me dar menos 1, 12 dividido por 4, 3. Ou seja, já descobri um ponto, menos 1/3, tá bom? E agora aqui em cima, aqui no ponto Q, que é o segundo valor de x, eu tenho menos 5, menos 1. Eu vou ter menos 6. Menos 6 dividido por 12, tá? Simplifico isso aqui, dividindo tudo por 6. 6 em cima, 6 embaixo, tá bom? Então, eu vou ter menos 6 dividido por 6, 1. E 12 dividido por 6, 2. Pronto, pessoal. Encontrei o resultado da equação do segundo grau. Tá bom? Agora eu vou apagar um pouco aqui para a gente despoluir isso aqui. Ó. Vou apagar aqui. Ó. Pronto. Agora, localizando na reta, esses dois pontos aqui, vamos botar aqui o ponto P. Olha só, o ponto P sendo menos 1/3, tá? Então, vou colocar aqui menos 1/3. Então, o que significa menos 1/3, pessoal? Significa que esse menos 1/3 está aqui entre o 0 e o menos 1. Tudo bem? E 1/3 é como se você dividisse esse pedaço aqui em 3. Vou botar aqui, ó, em 3 partes iguais. Mais ou menos aqui, tá, pessoal? Em 3 partes iguais. E pegasse um pontinho desse, vou botar aqui, ó, que significa que vai ser esse 1/3 desse pedaço aqui, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar aqui agora. Então, esse ponto P é mais ou menos aqui. Eu vou botar aqui que é igual a 1/3 negativo. Tá? Mais ou menos isso. O ponto Q, ele é, vamos botar aqui, ele é menos meio, ou seja, vai ser a metade. Aqui a metade entre 0 e menos 1, porque todos eles são valores negativos, tá bom? Então, vai ser mais ou menos aqui, ó, o ponto Q, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ponto Q, que é igual a menos meio, tá bom? Agora, a questão quer saber em centímetros essa distanciazinha aqui, ó, do ponto Q ao ponto P. Entenderam? Eu vou apagar aqui agora para a gente poder resolver o restante da questão. Pronto, apaguei aqui. Bom, agora vocês lembram que aqui foi falado que a distância entre esses dois pontos aqui, entre dois pontos qualquer, representa, tá, a diferença positiva, ou seja, o resultado, tá? Aí você coloca ele como positivo, tá? Entre a diferença entre x e y, ou seja, entre P e Q, tá bom? Então, a gente vai ter que colocar o seguinte aqui, ó, P menos Q. Isso que vai ser a distância aqui entre esses dois pontos, tudo bem? Agora, o P deu quanto, pessoal? Menos 1/3. Menos 1/3. Menos o Q. O Q deu quanto? Opa, vou botar mais um espaço aqui. Deu menos meio, tá? Coloco os parênteses aqui para ficar bonitinho, né? A gente não pode falhar nessa parte aqui do sinal. Quando tem dois sinais juntos, a gente coloca o parênteses para separar. Eu vou continuar aqui colocando o menos 1/3. Tá vendo aqui que eu tenho dois sinais aqui, ó? Menos alguma coisa. Então, esses dois sinais se multiplicam, tá bom? Então, menos meio vai dar mais meio. Ou seja, menos vezes menos, mais. Então, aqui eu já vou colocar mais meio, tá bom? Resolvendo isso aqui agora, o que nós temos aqui? Nós temos uma adição entre frações, não é? Uma adição de frações, o que a gente faz? A gente extrai o MMC entre 3 e 2.
Vou botar aqui, ó, que vai ser o novo denominador dessa fração, que a gente sabe que o MMC entre 3 e 2 é 6, tá? Aí você pega o 6 e divide pelos denominadores. 6 dividido por 3 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3, tá? Agora você pega esses valores da divisão e multiplica pelo numerador, ou seja, colocar aqui, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, tá? Opa, a caneta é verde que eu tô. Então, vamos lá. 3 vezes 1 vai dar mais 3. E continuando, tá? Vai dar menos 2 mais 3, vai dar 1 dividido por 6, tá bom? E 1 dividido por 6 é igual a 0,1666 a vida toda metros, né? Porque ele está falando aqui que a distância entre 0 e 1 é igual a 1 metro, tá bom? Agora, pessoal, só que eles querem as respostas em centímetros. E como que a gente transforma metro para centímetro? Ou seja, 1 metro não tem 100 centímetros, tá bom? Então, para você transformar de metro para centímetro, é só você multiplicar por 100. Ou seja, esse valor aqui, 0,16666 metros, é igual a 16, né? Porque multiplica por 100, desloca a vírgula 2 casas para a direita, que é igual a 16,666 centímetros. Pronto. Descobri essa distância aqui entre o ponto P e Q, tá bom? Que ele quer saber em centímetro. Agora, o resultado aqui está falando o seguinte, né? Que a distância em centímetros entre o ponto P e Q, que nós já achamos, é maior que 17? É óbvio que não, né? Tá? É igual a 17? Também não, né, pessoal? Aqui, ó. É um valor entre 15 e 17? É, porque 16,66 aproximadamente, vamos botar 16,7, é um valor entre 15 e 17. Então, a resposta correta é letra C. Tudo bem? As minhas questões, algumas, têm ficado longas pelo fato que eu preciso explicar algumas coisas que passou batido lá na matemática basicona mesmo, né? Então acaba que eu explico um pouquinho a mais e fica um vídeo um pouco mais longo, tudo bem? Então vamos para a próxima questão.